Oi pessoal, vamos para mais um vídeo do canal. Nesse vídeo a gente vai falar sobre a label, que é aquele componente que a gente usa como rótulo ou para colocar algum texto nas janelas, coisas assim. Ou pode ser usado até para mostrar algum resultado de alguma pesquisa, algo do gênero, mas geralmente a gente faz mostra esse resultado na textbox, mas vamos aqui por uma questão de aparência. Que geralmente você coloca as textbox nos campos que você vai fazer editado e aproveita essa mesma tela para poder mostrar os dados, né? Mas você pode fazer isso por label também. Então a gente vai ver hoje esse campo de label e vamos fazer uma utilizaçãozinha rápida dele só para demonstração, tá? Então vamos lá para HMG. Bom, já estamos aqui no HMG, na nossa tela está aberto aqui. O label é esse A aqui, né? Então a gente vem e coloca aqui um label, pode ser um rótulo qualquer, tal, como você viu. Vocês viram aqui, ele já botou com fundo branco. Vamos dar uma olhada nas propriedades dele. Aumentar o tamanho dele aqui, né? Vai ficar o tamanho do texto. E vamos olhar as propriedades. Primeira propriedade, alinhamento, que pode ser, você vê aqui, ó, pode ser direito, esquerdo, centralizado, tá? Vamos deixar normal à esquerda, que é o padrão. O auto size, ele vai modificar o tamanho do, do componente de acordo com o que tiver escrito dentro dele. Pode ser verdadeiro ou falso. Se for falso, ele mantém o padrão, o tamanho que você colocar. Se for verdadeiro, ele vai alterar o tamanho automaticamente de acordo com o que tiver dentro e tamanho de fonte e tudo mais. A cor de fundo, você viu que ele traz o padrão branco, então a nossa tela está com laranja, então ele ficou com o padrão em branco aqui. Tá? Mas você pode clicar aqui e alterar qualquer cor que você queira colocar. Tá? Eu vou deixar no padrão branco mesmo. Tá? Coluna 80, no caso aqui, é a coluna que ele está aqui com relação à posição dele com relação a dentro da nossa janela, né? Aqui você coloca se está em negrito, fonte bold é negrito ou não, a letra da cor, a cor da letra, quer dizer, a cor da letra que você vai estar usando. Você pode também deixar o padrão que é preto ou pode mudar para uma cor que você queira. E aqui, cancelar aqui, o itálico, se ele vai estar com itálico ou não. E aqui o font name, qual é o tamanho, qual é o tipo da fonte, o nome da fonte que você vai estar usando. Font underline é se ele está sublinhado ou não. E o font size é o tamanho da fonte. Tá? O strikeout, font strikeout é aquela linha que coloca no meio da fonte, tipo como se tivesse riscado. Tá? Aqui o height é a altura do componente, tá como 20. E o nome aqui, label 1, eu vou trocar para LBL texto, tá? Que vai ser o nosso label. Porque eu vou fazer a alteração do texto dele, tá? Por isso que eu coloquei como LBL texto. Sempre que você for manipular a informação, é melhor você ter uma nomenclatura que você consiga encontrar facilmente. Row, que vai ser a linha na qual ele aparece aqui na nossa janela, tá? Transparente é aquela questão de usar transparência aqui ou não. E no caso aqui ele não, aqui eu creio que seja pelo fundo. Vamos dar uma olhada aqui. Vou colocar no true, ele está como um fundo de cor branca. Vamos botar o true aqui e ver, se for realmente com relação ao fundo, a gente já vê, já ficamos sabendo juntos. Aqui eu não fez nada no desenho, mas vamos ver como é que fica na hora de compilar. O valor, aqui é o valor padrão, texto que ele vai aparecer. Então, texto padrão, que aqui vai ser a mensagem, o rótulo que você está usando, o que você quiser. Tá? E
é visível, se é sim ou não, se ele está visível ou não. Porque você pode, por exemplo, se for uma mensagem de alerta, para, por exemplo, que você tenha uma linha onde você vai ficar colocando os erros na hora do preenchimento. Então você pode colocar, por exemplo, o texto em vermelho, né, que para poder destacar que é um erro, e aí você deixar ele como visível, como falso, e você ou deixar o texto vazio, né, depende de como você queira, e aí você alterando o texto, o value, né, desse componente de acordo com o erro que for detectado no preenchimento. Por exemplo, se você tem um campo que é obrigatório e a pessoa não tiver preenchido, tiver clicado no botão, você pode simplesmente, antes de acessar a rotina, você fazer a validação, né, para poder verificar se o campo é obrigatório e aí pode mostrar na mensagem de erro. Ela seria uma opção no lugar de você mostrar uma janela, aquela janela de erro que a gente costuma usar. Você pode usar tipo isso daí da mensagem de erro para poder ficar mais tranquilo, né? Você pode fazer uma coisa que em vez de ficar soltando essas mensagens de texto, né? Uma outra possibilidade, por exemplo, você tem uma regra de preenchimento e aí você coloca é, o texto de acordo com a regra. Então você fala lá que a regra de preenchimento é aquela. Na hora que a pessoa preenche, quando ela mudar de campo, quando ela perder o foco, você pode fazer com que aquela regra de preenchimento desapareça, ou seja, não vai aparecer mais a regra de preenchimento daquele campo porque ele mudou de campo. Aí pode ser a regra de preenchimento do outro campo. Então você pode ficar fazendo essas mudanças de visível ou invisível, dependendo da posição do campo, por exemplo. Tá? Eventos, aqui, no caso você tem o action, seria se você clicar no campo, né? O action seria para você clicar, fazer uma coisa, um efeito naquele campo de texto. Tá? Na verdade aqui eu falei do foco, só que ele não tem foco, né? Você tem o campo, o foco do outro, por exemplo, que nem a gente fez no botão. Então você tem no campo de no text box. Então você colocou, você botou o foco no text box, você faz com que aquele label fique visível ou não, tá? Então é que nem você mexe na propriedade do label a partir do foco de estar no foco ou não do text box, certo? E aqui o action seria no caso de você clicar no texto. Eu nunca vi uma utilização prática disso, tá? Se vocês tiverem alguma ideia de uma utilização prática, podem botar no comentário aí para todo mundo estar sabendo, ter uma ideia do que fazer, né? Do que, de qual seria a utilidade para você clicar no texto. Eu sinceramente nunca vi essa utilidade, então talvez uma tela de help, alguma coisa assim, não sei. Mas eu nunca vi na prática ninguém utilizar esse tipo de coisa. Se vocês tiveram uma experiência dessas, podem colocar nos comentários aí, tá ok? Bom, basicamente, o label é isso. Ele é uma coisa bem simples, na verdade, tá? Porque para ele, para o que a gente utiliza, geralmente é para rótulo ou para mensagem na nossa janela, tá? Então não tem muito o que se falar a respeito. O que a gente vai fazer aqui para ver uma utilização dele? Aqui no botão, a gente tem um evento do action, que é para quando você clica no botão. Então vamos tratar desse action aqui do botão. Vamos criar uma rotina para ele. Então viemos aqui para o Visual Studio e o que a gente vai fazer? Quando a gente clica no botão, vamos supor que você escreveu no text box alguma coisa. Então a gente tem aqui o nosso text box, esse TB texto, que você vai preencher com alguma coisa.
quando a gente clicar no botão, o que a gente vai fazer? A gente vai limpar o que tiver nessa caixa e vai colocar o texto que veio nessa caixa, vai colocar nesse label aqui, tá? Então vamos lá. Então a gente tem vamos colocar uma variável, né? Texto em branco, vamos colocar. E tá deixar um padrão, né? No caso aqui, a caractere seria ser texto. Para ter o nosso padrão. Então o ser texto vai receber o que? Ele vai receber, a gente usa aquela função getProperty. Essa função do getProperty vai funcionar da seguinte forma. A gente tem que dizer primeiro qual é a janela em que a gente vai estar pegando, em que tem aquele componente que a gente vai estar lidando, que é a janela main, no nosso caso. Tá? Agora vamos dizer qual é o componente. Qual que é o nosso componente? Nosso componente é o tb texto. Aqui. tb texto. E qual é a propriedade que a gente vai querer? A gente vai pegar dele a propriedade value. Vendo que está em branco aqui e vai estar com o texto que a gente vai estar querendo. E uma vez feito isso, nós vamos limpar a caixa. Então, vou colocar o set property, que é a nossa função para você colocar mudar alguma propriedade de algum componente. Main, que é a nossa janela. Vamos colocar nosso tb texto. O valor a gente vai estar limpando, então vamos colocar um espaço em branco. Espaço em branco não, uma string nula. E colocar na propriedade main da janela main, né? Nossa label, que é o nome do nosso LBL texto, tá? Vocês podem ver aqui, ó. É o LBL texto, a propriedade value vai receber se texto. Ok? Simples assim. Vamos testar agora, vamos compilar e testar para ver que tal que ficou. Tá? Lembrando que na hora que a gente fizer a primeira vez vai estar aparecendo o texto padrão. Vou colocar ele centralizado aqui, né? Só para a gente ver o alinhamento aqui. Center. Tá? E em negrito. Bold, true. Pronto. Vamos verificar agora que tal que vai ficar. Vamos compilar. Salvando o formulário e compilando. Bom, como vocês já podem ver, aquele transparente que a gente viu de propriedade dá esse efeito aqui. Ele não utiliza a cor de fundo, ele deixa o fundo transparente. Então só aparece o texto. Tá? Se a gente deixar o transparente como falso, ele vai aparecer a cor de fundo, que no nosso caso era branca, então iria ficar aquela faixa branca aqui embaixo desse componente para poder, como fundo dele, né? Que era o fundo padrão. É útil para se você não quiser ficar se preocupando com qual é a cor que está na janela de fundo. Tá? Então aqui, por exemplo, nosso botão 1,
Vamos clicar nele, a gente viu que não preenchemos nada, então esse texto deve desaparecer. Desapareceu efetivamente. Vamos colocar aqui um texto qualquer. Texto de teste da funcionalidade. Aí clicamos no botão, ele limpou a nossa barra e botou o texto na label. Então ele fez o get property aqui na nossa barra amarela aqui para pegar o texto que a gente tinha digitado e o set property para limpar aqui esse daqui em branco aqui para limpar a nossa caixa de texto, né? A nossa text box e o set property do valor do texto que a gente tinha digitado aqui para cá, para label. Então, essa é uma aplicação que vocês podem usar, uma funcionalidade que pode ser utilizada. Vocês já viram como trocar nisso, qual é a mensagem, qual é o rótulo. Então, se você estiver usando esse rótulo como uma mensagem de alerta, por exemplo, você pode utilizar esse recurso e fazer com que a mensagem de alerta apareça ou não, né? Por exemplo, você quer indicar, botar um asterisco quando a pessoa não tiver preenchido, você colocar uma mensagem só. Ah, falta informações a preencher. São várias, né? E aí você coloca um, um asterisco vermelho ou um símbolo vermelho, alguma coisa, né? Que seria o texto, nesses do lado da caixinha que a pessoa tem que preencher ainda, para que a pessoa saiba onde é que está aquela informação que ela precisa preencher, de uma forma mais fácil do que ter que ficar procurando entre todos os campos da tela. Tá? Então, e aí você vai utilizar o visible, né? Deixando ele visível ou não. Você torna aqueles campos que estão faltando, você torna eles como visíveis, a indicação de erro, e deixa invisível quando não tem, quando está ok. Então são essas possibilidades que você tem. Tá? Ou seja, dá para aplicar algumas funcionalidades dessas propriedades. Tá? Quanto ao label, é só isso. Ela é bem simples, na verdade, mas extremamente importante porque a gente tem que passar as informações nas telas, então é uma coisa que não podemos deixar de usar. Tá? E é o próximo componente que vai ser visto no próximo vídeo, vai ser o Edit Box. O Edit Box seria o nosso campo de edição. Cadê? Esse daqui com mais de uma linha, tá? Então você tem, por exemplo, uma mensagem, alguma coisa com várias linhas, você pode usar um Edit Box. Vamos ver isso daí no próximo vídeo. Tá? Então, para o que a gente estava se propondo nesse vídeo, já conseguimos completar o componente bem simples e com isso você já consegue ir desenhando as suas telas dos aplicativos que vocês estiverem planejando. Vocês vão fazendo, já durante essas aulas já vão montando, acrescentando as coisas que vocês já estão vendo como funciona, né? E já dá para ir fazendo seus programas direitinho para poder fazer criar sua aplicação, o seu sisteminha. Tá ok? Então, obrigado por assistir. Deixem seus comentários, dúvidas, sugestões. Se gostaram do vídeo, deixem seu like. Se não são inscritos, se inscrevam no canal. E não esqueçam de compartilhar com os amigos que possam se interessar também por esse tipo de conteúdo. Obrigado e até a próxima.